Olá, irmãos da Igreja Batista Parque São Basílio, os irmãos de outras igrejas que de vez em quando nos acompanham e até outros que estão sem igreja. É um prazer estar com vocês mais uma vez, um privilégio, também uma grande responsabilidade. Dessa vez para ministrar a aula sobre o curso deste livro maravilhoso, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Gostei muito do conteúdo desse livro, a gente também adotou. Estamos estudando também lá na nossa Missão Batista, Jardim das Hortênsias. E se você tem o livro, você pode acompanhar aí conosco na página 126 do livro, a unidade 7, no dia 3. Os encontros com Deus são do tamanho dele. Então, nós vamos compartilhar esse conteúdo com os irmãos. Vamos orar primeiro. Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos compreender, Deus, qual a Tua vontade, a Tua direção para cada um de nós. Nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Os encontros com Deus são do tamanho dele. Deus, ele está interessado em que o mundo o conheça. Nós conhecemos a Deus como? Quando Deus se revela a nós. Não adianta ficar meditando, fazendo meditação embaixo da árvore. Você tem que conhecer as revelações de Deus. Então Deus se revelou através de grandes homens do passado, os profetas, se revelou através de Jesus Cristo, se revela a nós através do Espírito Santo e pelas Escrituras Sagradas. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, relacionamento. Se você tem assistido às aulas anteriores, você ouviu sobre ter relacionamento com Deus para poder ouvir a sua voz, saber o que Ele tem para você, qual a vontade dele para você. Nós buscamos esse relacionamento através de oração, através das Escrituras e através de ter experiências com Deus. Você precisa ter experiências com Deus e novas experiências. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? A sua conversão? Então você precisa ter mais experiências com Deus. Você está atrasado. Você não batizou ainda? Você precisa se batizar. Você precisa se envolver na obra de Deus, se envolver com missões. Deus quer te usar poderosamente, marcar grandes encontros contigo. A única maneira de as pessoas conhecerem Deus é vê-lo atuando. Porque uma coisa é você falar de Deus, mas outra coisa é você ver as ações de Deus. Elas conhecem a natureza de Deus quando esta é expressa em sua atividade. Quando Deus envolve você na atividade dele, sua tarefa é do tamanho de Deus. E acredite, irmãos, Deus, ele quer se expressar, se manifestar, mas através de você, através de mim, através da igreja. Claro, ele pode até se manifestar através de outros, que não sejam a igreja. Ele usou o Ciro, usou muitos outros homens que não eram seus servos para manifestar a sua vontade, mas Deus quer usar a sua igreja para manifestar a sua natureza, fazer grandes coisas no nosso meio. Jesus falou que nós somos sal e luz deste mundo. Nós não somos luz do céu. No céu não precisamos ser luz, que lá vai ter luz o tempo todo. Nós temos que ser sal na terra, no mundo, não só sal dentro do saleiro.
Tarefas do tamanho de Deus. Tem 3 frases interessantes aqui que o autor diz. Ele diz: algumas pessoas dizem o seguinte. Primeira frase: Deus nunca vai me pedir para fazer alguma coisa que eu não possa fazer. É verdade, se Deus te pediu, que Ele sabe que você pode fazer. Lembra de tantos homens de Deus, Moisés, e disse: eu sou gago, quem sou eu? Mas ele disse: Moisés, o que você tem na mão? E depois ele também chamou Arão para ajudá-lo. A verdade, irmãos, é que Deus ele nos capacita para a obra que Ele nos chama. E se Ele nos chamou, é porque nós podemos realizar. E outra coisa, Ele nos dá vocações como semente. E essas sementes nós vamos trabalhando e isso vai frutificando e vai crescendo dentro de nós. Lembra quando Ele disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações? Na verdade, Abraão gerou Isaac, mas ele gerou uma nação. Abraão tinha uma nação dentro dele. Então, o que você tem dentro de você? Você tem uma semente? Então, você tem uma árvore dentro de você. E quando uma árvore cresce e dá frutos, você tem mais sementes. Então, você tem uma floresta dentro de você. Mas Deus não te chama logo para uma grande obra. Às vezes Ele te chama para começar em pequenas coisas. E a Bíblia diz: se você é fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Cheguei a um ponto em minha vida em que passei a entender o seguinte: se a tarefa que eu acho que Deus está me dando é algo que sei que posso fazer, provavelmente essa tarefa não vem dele. As tarefas que Deus dá às pessoas na Bíblia têm sempre o tamanho dele. As tarefas são sempre além do que as pessoas podem fazer, porque Deus quer demonstrar sua natureza, sua força, sua provisão e sua bondade para com seu povo e para com o mundo. Esta é a única maneira pelo qual o mundo virá a conhecer a Deus. Deus, ele é conhecido pelas suas obras, as suas obras através de nós. E essas obras, elas são maiores do que nós. Nós carregamos tesouros dentro de nós que são coisas maiores do que nós. E Deus, ele nos capacita, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa força, irmãos. É sempre pela atuação de Deus, a obra de Deus, o operar é de Deus. E dessa forma Ele é conhecido. Jesus disse: através das nossas obras, Cristo será glorificado. Faça uma lista de memória de tarefas que Deus, o Pai ou o Filho, Jesus, deu a algumas pessoas na Bíblia. Tarefas essas do tamanho de Deus, coisas que eram humanamente impossíveis. E o próprio autor aqui vai citar Abraão, Moisés, Davi quando venceu Golias, Gideão, Jeosafá, Sadraque, Mesaque, Abednego. Você pode também lembrar no Novo Testamento a própria Maria, que carregou o próprio Jesus no seu ventre, e muitos outros, né? Você certamente pode lembrar de muitas. Deus disse, por exemplo, para Abraão que ele seria pai de uma nação quando este não tinha nenhum filho. E Sara já tinha passado da idade de gerar. Bom, humanamente falando, era impossível. E tanto que Abraão, ele não estava acreditando muito. Ele chamou o seu servo Eleazar, pensou que era para fazer uma geração a partir dele. Depois ele deu outra ajudinha a Deus, teve um filho com a escrava, mas depois Deus lhe deu aquilo que era a sua promessa, seu filho Isaac. E de Isaac, depois ele gerou uma nação,
Moisés foi chamado para libertar os filhos de Israel, atravessar o Mar Vermelho, tirar a água da pedra e muitas outras manifestações poderosas de Deus, muitos milagres. Ele disse a Gideão para derrotar o gigantesco exército midianita, tendo apenas a ajuda de 300 homens. Lembra? Ele estava com um exército e Deus mandou que ele colocasse todo mundo para beber água, e aqueles que abaixassem para beber, ele disse: esses não estão atentos, pode mandar embora. E ele prosseguiu para a batalha com apenas 300 homens, porque Deus queria mesmo mostrar que Ele era Deus, que Ele é poderoso. Ele quer mostrar que não é com a nossa capacidade que Ele conta, mas com a nossa rendição. Lembra de quando Moisés começou a querer vingar o seu povo? Ele matou o egípcio, escondeu debaixo da areia, mas o vento bate na areia, né? E aquele corpo apareceu, e ele tem que fugir, passar 40 anos como pastor de ovelhas. Mas depois que Deus o chama de novo e ele se coloca diante do Senhor, e o Senhor faz maravilhas através da vida dele. Jesus disse aos seus discípulos para que alimentassem multidões e fizessem discípulos de todas as nações. Olha o que Jesus disse, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que influenciar nossa sociedade, nossa cidade, nosso país e as nações. Nenhuma dessas tarefas era humanamente possível. Os discípulos, 12 homens, e olha a grande diferença que eles fizeram, transformaram o mundo. De 12, um saiu porque traiu Jesus, o outro foi colocado no lugar, e depois foi se juntando a ele outros homens. Nicodemo se juntou, José de Arimateia e outros fariseus também. Depois virou 70 e depois virou 500, e hoje somos milhões. Quando o povo de Deus e o mundo veem algo acontecer que só Deus pode fazer, eles passam a conhecê-lo. Porque, irmãos, tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E a Bíblia diz que há algo impossível para Deus? Não há. O povo vem a conhecer. Deus levou Moisés a acampar com o povo ao lado do Mar Vermelho. Deus sabia que iria libertá-lo por meio de um milagre. Abrir o mar para o povo passar a pé enxuto. Deus disse: glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 14, verso 4. E qual foi o resultado? E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor, no verso 31. Deus tinha um propósito, irmãos, de se manifestar, tanto que ele mesmo endureceu o coração de Faraó, e ele operou todos aqueles milagres. Eu acho engraçado, né, que tantas pessoas, e quando surgiu a teologia liberal, os teólogos liberais queriam dar uma explicação científica para tudo, para serem mais aceitos pela sociedade iluminista, e eles, cada milagre, queriam dar uma explicação, né? Mostrar que o mar, ele tinha uma parte que era mais rasa, e que na maré, quando a maré baixou, o povo passou. Mas isso não consiste com o texto bíblico. O texto bíblico diz que quando eles tocaram Deus tocou na água, a água virou paredes, e o povo passou.
a pé enxuto, né? Sem molhar o pé, e depois o mar engoliu todo o exército de Faraó. Então não tem outra explicação para esses sinais, senão o próprio milagre do Senhor. Deus mandou Josué liderar os israelitas na travessia do Jordão durante a época da enchente. Por quê? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Josué 4:24. Então Deus sempre teve essa intenção, esse propósito de se manifestar, de se revelar, não só ao seu povo, mas a outros povos. Ele usou também o rei Josafá. O rei Josafá proclamou um jejum e levou o povo de Deus a buscar o conselho dele. Ele orou: ó nosso Deus, nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eles reconheceram, esse texto está em 2 Crônicas 20:12, eles reconheceram que não eram capazes, que eram fracos, não sabiam para onde ir, mas estavam colocando toda a sua confiança em Deus. Quando eles dizem: os nossos olhos estão postos em ti, essa é que faz toda a diferença. Se nós estamos com os olhos postos no Senhor. Aonde você está com os olhos postos? Apenas nas notícias, nos jornais, na internet ou nas Escrituras Sagradas? Deus respondeu: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é nossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar, e prostrai-vos, ficai parados, e veja o livramento que o Senhor vos concederá. Verso 15 e 17. Josafá enviou um coro à frente do exército, cantando louvores a Deus por seu amor duradouro. Deus destruiu o exército invasor, antes mesmo que Josafá e o povo de Israel chegassem ao campo de batalha. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Versículo 29. Então Josafá confiou em Deus. Ele confiou tanto que ele colocou, olha que coisa interessante, né? Em vez de colocar os soldados mais fortes na frente, ele colocou a equipe de louvor. Vai, a equipe de louvor na frente, vai cantando, né? Porque Deus já tinha feito uma promessa. E ele confiou na promessa do Senhor. É como quando o povo de Israel chegou diante da terra prometida e Moisés mandou os espias, e a terra já estava prometida a eles, e eles vieram com notícias pessimistas sobre os gigantes e sobre eles mesmos. Mas Josué e Caleb não, eles confiaram na promessa do Senhor, e para eles os inimigos se tornaram como o seu próprio alimento. Ele disse: nós vamos comê-los como se come o pão. Então a nossa atitude tem que estar fundamentada nas promessas de Deus. Acima do que os noticiários dizem, o que os jornais dizem. As pessoas estão com muito medo, estão apavoradas com muitas coisas, porque elas estão com os olhos postos mais nas informações. Os mais medrosos, eles se acham os mais informados, mas a nossa vida tem que estar fundamentada nas Escrituras. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram obedecer a Deus em vez de obedecer ao rei Nabucodonosor.
Antes de serem lançados na fornalha ardente, eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Daniel capítulo 7, verso 17. Os soldados que os jogaram na fornalha morreram, mas Deus livrou esses 3 servos fiéis. Estava tão quente lá que até os soldados que foram jogados morreram. E a manifestação foi tão grandiosa que o próprio rei Nabucodonosor, ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, e ele mesmo fez um decreto para que ninguém podia zombar desse Deus. Os crentes do primeiro século da igreja primitiva, eles seguiam as orientações do Espírito Santo. Eis o testemunho do impacto causado por Deus no mundo de então. Os discípulos cheios do Espírito Santo falaram em línguas estrangeiras desconhecidas para eles. Depois Pedro pregou e 3.000 almas se converteram e se agregaram à igreja. Está lá em Atos 2:41. Pedro e João foram usados para curar um mendigo aleijado em nome de Jesus. Depois eles pregaram e muitos que ouviram a palavra creram, e elevou o número para quase 5.000 em Atos 4:4. Pedro foi usado para ressuscitar Dorcas, e isso se tornou notório por toda Jope, e muitos creram nele. Atos 9:42. Então, irmãos, responda às seguintes perguntas. Quando o povo via Deus agindo e por meio de seus servos, quem recebia o crédito? Deus ou os seus créditos, ou os seus servos? Bom, os textos que nós acompanhamos, ele fala que Deus foi glorificado, Deus foi exaltado. É verdade, às vezes você pode fazer algo e alguém pode querer exaltar a você mesmo ou a si mesmo, e às vezes as pessoas te elogiam, mas errado é quem fica com essa glória. Você dê a glória para quem é de direito, para quem é devido, dê a glória ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele é glorificado nas nossas obras. Nós somos luz do mundo, sal da terra, e quando nós fazemos grandes coisas, Deus é glorificado. Que diferença ou impacto você vê na vida das pessoas que viram a atividade de Deus ou ouviram sobre ela? No texto mais à frente vai trazer essas respostas, né? E terceira pergunta: como você descreve a reação do povo em sua comunidade ao Evangelho de Jesus Cristo? Isso é uma pergunta também pessoal, né? De como você vê, como as pessoas reagem ao Evangelho de Jesus Cristo. O que nosso mundo frequentemente vê é um devotado e dedicado crente servindo a Deus, mas o mundo não está vendo Deus. As pessoas comentam o que nós estamos fazendo, podem até dizer que somos um povo maravilhoso dedicado a servir a Deus. Elas, no entanto, não veem nada acontecendo que possa ser explicado em termos de atividade divina. Por quê? Porque não estamos tentando fazer nada que só Deus pode fazer. Este mundo não é atraído ao Cristo que servimos porque não o está vendo em atividade. As pessoas nos veem fazendo boas coisas e dizem: isto é maravilhoso, mas não é o que queremos. Elas estão passando de largo porque não querem se envolver no que estão vendo
elas não têm tido a oportunidade de ver Deus. Se o mundo vir Deus agindo, Deus vai atraí-lo a si mesmo. Vamos exaltar Cristo, não com palavras, mas com nossa vida. Que todos possam ver a diferença que um Cristo vivo faz na vida de uma pessoa, na família, na igreja. Isso fará grande diferença na maneira como onde reagir. Quando o mundo vir coisas acontecerem por meio do povo de Deus, coisas que não podem ser explicadas a não ser pela atuação do próprio Deus, será atraído por ele. Irmãos, eu entendo que a igreja ela tem que se envolver com as questões da sociedade, questões da história. Nós não podemos apenas pensar que estamos salvos e esperar o céu chegar e ter uma visão escapista, nos afastar do mundo. Não. Deus quer nos usar em todas as esferas da sociedade. Deus quer nos usar para transformar a sociedade, para mudar culturas, para transformar nações. Mas muitas vezes essa visão escapista de que nós temos que nos separar do mundo e o futuro da humanidade vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno. Essa visão pessimista das coisas, elas nos tiram a vontade de se envolver nas coisas, tira o nosso interesse de causar um impacto na sociedade e no mundo. Precisamos mudar essa visão. Você pode perguntar, mas os crentes não pensavam assim sempre? Eu digo que não. Os crentes primitivos não pensaram assim. Os reformadores não pensaram assim. Eles se envolveram nas questões da sociedade, transformaram as cidades. Lutero influenciou a educação na Alemanha. Calvino construiu universidade. Os cristãos, eles foram influentes nas cidades onde o evangelho chegou. Nós não podemos nos afastar das coisas do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Precisamos ocupar lugares, se assim Deus nos chamar. E Deus, ele nos capacita. E muitas vezes nós não temos nos colocado à disposição do Senhor para sermos influenciadores, para modificarmos circunstâncias e não sermos modificados por ela. Responda as seguintes perguntas. Como o mundo pode vir a conhecer Deus? Por que existem pessoas no mundo que não estão sendo atraídas a Cristo e à igreja? Que tipos de tarefas Deus dá a seu povo? Por que Deus dá tarefas tão grandes quanto Ele, que o indivíduo e a igreja não podem fazer por si sós? O que você está tentando fazer que só acontecerá se Deus mesmo fizer acontecer? O que sua igreja está tentando fazer que só irá acontecer se o próprio Deus fizer acontecer? Das frases seguintes, quais descrevem melhor as coisas que você mencionou nas perguntas 5 e 6? Ou seja, 5, o que você está tentando fazer que só acontecerá se Deus mesmo fizer acontecer? O que a igreja está tentando fazer que só irá acontecer se o próprio Deus fizer acontecer? Letra A. São as coisas que Deus me levou a tentar fazer? Letra B. São as coisas que eu decidi que seria um desafio
pedir a Deus que o fizesse,